Obrigada, Bárbara. É um prazer estar aqui participando do Desfrute, né? Falando um pouquinho sobre punks, as plantas alimentícias não convencionais, os famosos matinhos de comer. Bom, eu inicialmente, né, fui convidada para trazer uma receita falando sobre essas plantas, né, com a utilização de uma parte não convencional de uma planta que já é muito convencional. Porém, eu prefiro sempre fazer uma introduçãozinha, falar um pouquinho sobre essas plantas para que quem não conhece ainda possa ter aí essa informação a mais e esses ingredientes também a mais na sua receita, na sua culinária. Então, vamos começar. Eu vou pegar aqui um material que está aqui do lado, vou botar aqui pertinho de mim para ficar mais didático. Só um minutinho, por favor. Chegar mais perto aqui, que tem muita coisa e pouco espaço. Bom, inicialmente, né, para quem não conhece, punk é um termo para plantas alimentícias não convencionais. Esse termo ele foi criado pelo professor Valdeli Knupp. O Valdeli Knupp ele é um biólogo que começou a fazer a identificação e a catalogação dessas plantas, né? E que depois a gente foi vendo que muitos de nós já comíamos algumas delas, já conhecíamos na alimentação, ou até mesmo consumia como planta medicinal, né? E que hoje a gente sabe que podem ser também aproveitadas como verduras na nossa cozinha, na nossa culinária. Então, esse termo ele veio, fez uma categorização dessas plantas, que popularmente a gente pode chamar de mato, né? São matos comestíveis mesmo, muitos são matinhos, daqueles que a gente passa perto e não faz a menor ideia de que aquilo seja de fato comida. E são saborosas, são nutritivas e deixam o nosso prato bem biodiverso. Então, alguns exemplos de punks que a gente pode citar como as mais comuns, as mais parecidas mesmo com esses matinhos, a gente pode citar o caruru, a gente pode citar a beldroega, mas o que? O crepe do Japão, o almeirão, a serralha, entre outras. E a gente tem algumas que já se popularizaram mais, já caíram no gosto das pessoas. Então, assim, tem a Ora Pronobis, tem o peixinho da horta. O peixinho da horta, ele é a grande paixão de quem está começando a conhecer as punks. O peixinho da horta, esse daqui eu vou mostrar. Eu vou mostrando para vocês também, aos pouquinhos, né? Ó, esse é o peixinho da horta. Essa folhinha aqui bem peludinha, ela parece um pouquinho com a sálvia. Muita gente confunde com a sálvia, mas tem jeito de identificar. A sálvia, obviamente, ela é um tempero, então ela vai ter um aroma característico, né? Ela é uma erva aromática. O peixinho, ele já não tem esse cheirinho que a sálvia tem, então já é uma forma aí sensorial da gente fazer essa identificação. O segundo é no toque, a sálvia não é tão peludinha, tá dando para ver que parece tão veludo, olha, quando bate a luz assim de ladinho. Deixa eu ver se dá para... Ó. Então, no toque também, o peixinho da horta, ele é muito mais aveludado, muito mais fofinho. Então, ele, né, quando a gente empana o peixinho, simplesmente a gente pode passar ele numa aguinha temperada e passar na farinha em seguida. Então, a gente vai ter um empanadinho que para muitos, né, lembra uma friturinha daquelas que a gente come na beira do mar, né, um peixinho frito. Então, é um peixe vegetal, é uma opção para os dias quentes de verão, né, de petisco, com um coquetel, com um drink, com uma cervejinha, para quem gosta. Então, se deliciar, né, petiscar esse peixinho, né, que está lá no quintal da gente, ou, como vocês podem ver, ó, é possível cultivá-lo num vaso, numa floreira, lá no murinho da sua varanda, e você pode fazer sua pescaria à vontade no seu jardim. Tá? Então, o peixinho da horta, ele é um dos que, de fato, se popularizaram mais, né, por despertar essa curiosidade nas pessoas. Bom, uma outra
que em Minas Gerais é até um pecado dizer que é punk, mas que para a gente é uma grande novidade. Eu, por exemplo, que trabalho com punk já há algum tempo, eu fui provar a Ora Pronobis, né? Tem o quê? Uns 5 anos. Então, eu não conhecia a Ora Pronobis, eu ouvia falar, mas nunca tinha visto. Então, há 5 anos atrás, eu fui apresentada essa planta magnífica, riquíssima em proteína também. Então, aqui a gente está propagando mudas, a gente está fazendo bastante mudas de Ora Pronobis, para que a gente tenha, de fato, né, mais e mais pessoas com acesso a essa planta. Então, eu vou mostrar também em detalhes. A Ora Pronobis é uma cactácea, deixa eu chegar para cá. É uma cactácea, tá vendo? Ela tem alguns espinhos, então quando vocês encontrarem aí, né, na floresta, beira de estrada, tem bastante também, aqui na beira de estrada tem bastante, né? Quando vocês encontrarem, cuidado, porque ela tem esses espinhos característicos. A folhinha dela tem uma mucilagem, olha só. Quando a gente aquece no fogo, fica mais evidente, assim não vai ficar tanto. Mas tem aí uma mucilagem que lembra o quiabo. Então, aquela famosa baba do quiabo, aquilo é a mucilagem do quiabo, assim a gente tem também a mucilagem na folha da Ora Pronobis. Então, muita gente enriquece o suco verde com algumas folhinhas de Ora Pronobis, dá para fazer farinha com ela desidratada, dá para usar também refogada como verdura, né? Então, tá aqui mais uma opção de punk, né, que hoje já está mais conhecida e a gente já consegue comprar e encontrar em feiras orgânicas e também comprar direto dos produtores, né, que estão começando também a produzir esse tipo de alimento. E aí, por último, mas não menos importante, que está aqui atrás, eu trouxe essa folhona, que na verdade essa nem está tão grande, tá? Que é a taioba. Olha só. A taioba, para mim, por exemplo, não é punk. Eu como taioba desde sempre, né? Desde criança, desde que eu me entendo por gente, como verdura. Então, para mim, ela é uma planta convencional, mas para muitos, né? Tem gente que nunca nem viu, tem gente que nunca provou, só ouviu falar ou nem ouviu falar. Né? Então, o que acontece? Geralmente, né, quando a gente passa em remanescentes de Mata Atlântica, a gente vê essas folhonas, né, e essa família aqui é bem diversa, e ela causa algumas confusões. E esse é um dos probleminhas das punks também. As pessoas acabam ficando com um pouquinho de medo, né, de provar, porque vai que eu esteja provando a planta errada, vai que eu não tenha entendido muito bem que aquela determinada folha era a folha da taioba. Né? Então, tem algumas formas de identificar. Por exemplo, algumas pessoas passam por mim e dizem assim, olha, eu consegui taioba, e me manda foto. E aí é a foto do inhame. O inhame é essa folha aqui. Se vocês pararem para olhar, é relativamente parecido, né? Olha só. Parece um pouco, mas elas têm diferenças que são interessantes da gente observar para evitar confusão, porque a folha do inhame, diferente da taioba, não é comestível. É riquíssima em oxalato, né? Não faz muito bem para a saúde. Então, é muito importante saber fazer essa identificação correta. Então, agora eu vou colocar aqui uma do ladinho da outra, ó, eu vou sumir aqui no meio das folhas, para a gente ver que sim, existem diferenças, né, visíveis quando elas estão lado a lado. Como vocês podem ver, a folha, deixa eu tirar aqui, a folha da taioba, ela é rasgada aqui, olha, até o final, até onde inicia o seu talinho. Olha aqui, ó. Essa já é uma forma de identificar e diferenciar a taioba do inhame, tá? Se vocês pararem para olhar, o inhame não tem essa característica. Aqui, tá vendo? Esse rasgo não vai até o final. O talinho tá fundindo aqui, mas o rasgo não vai até lá. Olha aqui atrás, ó. Viu? Uma outra coisa que a taioba tem, que o inhame não tem, vou mostrar bem pertinho. Na borda da folha, vejam só, tem uma marca que circula a folha inteira, como se fosse uma margem.
viram? O inhame não tem isso. A folha do inhame é completamente lisa, sem essa marcação. Olha só. Vou colocar uma do ladinho da outra aqui agora. Olha. Viram? Essas são as principais. E assim, uma característica bem marcante é esse lóbulo aqui da taioba, que é bem pontudinho, né? Parece uma orelha de coelho. E a do inhame é redondinha, parece uma orelhinha de urso. Então, é uma forma também da gente guardar isso na cabeça. Então, folha de taioba se come, talo de taioba come, né? O rizoma da taioba come também. Existem formas seguras de consumo dessa planta, porque ela também é rica em oxalato, não tanto quanto o inhame, não tanto, a folha da taioba não tem tanto oxalato como tem a folha do inhame. Mas como é que a gente faz, então, para consumir de maneira segura? A folha da taioba, para ser consumida de maneira segura, precisa ser previamente branqueada. O que é isso? Né? Eu pego essa folha, eu pico normalmente, como eu picaria qualquer verdura, eu vou passar uma água fervente nessas folhas, eu vou deixar ela ali, dando aquela aquecidinha ali por mais ou menos 1 minuto, 2 no máximo, para ela não ficar muito mole, não perder a textura também. Vou escorrer essa água, descartar essa água e vou refogar a minha taioba normalmente. Então, essa é a forma da gente eliminar um pouco, né, dessa substância. E uma coisa importante, essa água, ela não pode ser aproveitada e taioba não se come em salada, e muito menos se bate em suco verde, né? Taioba crua, não, tá bem? Então, agora nós vamos passar também para a questão das flores, né? As flores comestíveis. As flores comestíveis viraram as paixões, né, dos chefes de cozinha, dos confeiteiros. A gente vê cada vez mais essas flores, né, atuantes aí na cozinha. Então, eu trouxe aqui uma flor que não é tão convencional, porque quando a gente fala de flor comestível, a gente pensa na capuchinha, que já está bem conhecida também, a lavanda, as rosas, que são flores que a gente normalmente já vê, né, fazendo parte da decoração de pratos há muito tempo. Mas vejam o que eu acabei de dizer, né? Fazendo parte da decoração do prato. Flor, hoje, ela não é mais sinônimo de decoração, de ornamentação, de finalização de prato, né? A flor, hoje, ela é ingrediente. Existem flores e mais flores com sabores diferentes e característicos, sabores interessantíssimos, sabores até mais apurados do que muitas plantas que a gente já come, né? A folha ou a semente de maneira convencional. Então, a flor hoje ela tem tempero, ela tem coisas para emprestar a mais do que somente a sua beleza. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Cosmos. A Cosmos eu vou mostrar porque a gente está numa época em que ela está abundante com as suas flores. Então, é importante também a gente aproveitar o que a sazonalidade oferece para a gente, né? Por que eu vou comprar na internet, nesse momento, uma flor caríssima que virá e talvez não vai chegar tão íntegra na minha casa, se no meu jardim, se no jardim da minha vizinha, se ali na minha rua, eu encontro uma flor, desde que ela esteja íntegra, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas desde que ela esteja íntegra, eu posso utilizar na cozinha, né? Então, a Cosmos é uma flor que nesse momento está muito abundante e muito acessível. E, além de linda, com essa cor vibrante que ela tem, normalmente em saladas eu uso ela despetalada. Pessoas que tenham alergia a pólen devem evitar o miolinho, né? Então, é uma parte que é importante retirar. Mesmo que você vá servir para alguém, você não sabe se a pessoa tem alguma sensibilidade. Então, é uma dica importante para servir as flores. Deixa uma inteira para você decorar e o restante que você for usar como ingrediente, você faz, né, ela salpicada, ali, aquele salpicado de pétalas, para que a sua salada fique linda, fique colorida, né, fique diversa em cores e sabores, e também em aromas, é claro, né? Então, eu trouxe a Cosmos como exemplo. Um outro exemplo que no ano passado, quando eu apresentei, fez muito sucesso, muita gente não sabia
que poderia ser comestível é a buganvília. A minha buganvília, gente, eu vou pedir perdão para vocês, mas ela foi colhida na quinta-feira, tá? Então ela tá meio sofrida. Mas a gente sabe, a buganvília, aquela trepadeira muito bonita, a gente tem inúmeras cores, todas são comestíveis. Mas o que é comestível na buganvília? Na verdade, o que é comestível na buganvília é essa parte colorida aqui, que de fato não são as suas flores. Isso aqui são as suas brácteas, que são folhas modificadas. A flor da buganvília, eu salvei uma bem pequenininha aqui, porque foi a única que eu consegui, é essa parte branquinha, que fica protegida, né, por essas brácteas. E para você ver, uma trepadeira tão frondosa, tão exuberante, né, tem uma florzinha tão delicada, aquelas folhas, elas precisavam, a natureza é muito inteligente, né? Então, aquelas folhas precisavam de uma estratégia ali para poder atrair os polinizadores. A natureza foi modificando isso, e essas brácteas coloridas aqui, na verdade, é a modificação dessas folhas que chama a atenção dos polinizadores para essa microflorzinha aqui poder ser vista, né? Porque ela sozinha talvez não fizesse tanto sucesso quanto a abundância de brácteas coloridas que a gente tem da buganvília. Então, a buganvília, essas brácteas, elas podem ser infusionadas, as bebidas feitas com essas brácteas ficam lindíssimas. A gente pode fazer corantes alimentícios a partir das brácteas coloridas da buganvília. As buganvílias também, né, podem emprestar essas brácteas para colorir pratos, para enfeitar, para ornamentar, fazer salada. A gente pode sim retirar essas brácteas, higienizar e comer na salada normalmente, como a gente faria com qualquer outro ingrediente de salada. Então a buganvília ela fez muito sucesso por conta disso, tá bem? Eu trouxe mais um exemplo aqui, eu vou tirar só para não trazer o vaso todo, que é a cravina, né? A cravina é uma planta de fácil cultivo, ela está em vaso, não sei se vocês conhecem essa florzinha aqui, tá? Ela tem um sabor muito suave, muito gostosinho, sem contar que ela é muito linda, muito delicada, então é uma flor comestível também, né, que a gente pode consumir assim. Eu também gosto de retirar essa parte verde, porque eu costumo achar essa parte verde amarga. Uma coisa importante é que toda vez que você, né, ingressar no universo de algum tipo de alimentação nova, e principalmente quando os ingredientes eles ainda não são conhecidos por nós, é a gente começar a experimentar isso aos poucos. Como eu disse, as plantas de uma forma geral, né, principalmente as flores que a gente normalmente não come, né, comumente não come, né, eu não posso dizer isso porque eu como sempre, mas é a gente provando isso devagarinho. Então, eu descubro que a cravina, ela é uma flor comestível. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou começar provando a pétala numa saladinha, e vou ver o que eu acho. Aí descubro que a buganvília é comestível, eu vou também fazer uma infusão. Aí eu não vou tomar pura, porque a buganvília tem gosto de quê? A buganvília, de fato, não tem muito sabor. O que tem de interessante na buganvília é a cor que ela empresta para a comida. A cor fica estonteante, fica linda, maravilhosa. Então, eu preciso emprestar o que ela não tem, né? Então, eu vou agregando outros ingredientes, eu vou harmonizando todos esses potenciais que cada planta tem para oferecer, e no final eu tenho um prato maravilhoso que vai me oferecer uma experiência sensorial incrível. Então, por isso que é importante a gente provar aos poucos, a gente provar essas plantas com curiosidade, com vontade e principalmente com a mente aberta. Hoje se discute muito o termo punk também para pensamento alimentício não convencional, né? Todos os meus colegas especialistas têm trazido essa discussão, porque a gente tem que pensar fora da caixa, né? Como assim eu vou comer flor? Para que eu vou comer flor? Né? Por que eu vou comer flor? Né? E, quer dizer, quando eu olho um prato colorido, geralmente eu já chego com felicidade comendo com os olhos, né? Eu olho para aquele prato e aquele prato me desperta desejo, me desperta curiosidade. Então, por que não fazer disso um hábito diário? Ou pelo menos, para começar, uma vez por semana, eu me colocar à disposição de provar alguma coisa nova. E a gente tem um acesso, né, quase que ilimitado a essas plantas. Porque essas plantas, elas estão guardadas na maior despensa do mundo, que é a natureza. Então, é um alimento que eu posso ir no meu quintal,
E eu percebi que o meu quintal está mais cheio de comida do que eu pensava. A floreira que eu tenho no muro da minha casa tem uns matinhos que crescem ali, né, que pode ser uma erva jabuti, pode ser um trevinho, pode ser uma beldroega, e eu olhar e falar assim, caramba, isso é comida, né? E eu posso enriquecer a minha salada, mesmo que seja com algumas poucas pétalas que eu consiga, algumas poucas folhas que ela me ofereça, mas eu tenho a condição de tornar aquela refeição uma refeição muito mais rica e muito menos monótona do que ela foi há um tempo atrás. Então, a infinidade de combinações que as punks já catalogadas, né, nos oferece, porque tem as não catalogadas, imagina, né? A gente não tem o conhecimento do que é e o que não é comestível no planeta Terra inteiro, mas a gente já tem um apanhado de estudos que dá para a gente um mundo inteiro de possibilidades de combinações para a criação dos nossos pratos, para a criação das nossas receitas e para o nosso enriquecimento nutricional também. Tá bem? Bom, uma coisa que eu disse que eu ia falar sobre as flores, né? Flor de floricultura. Eu posso comprar uma flor, por exemplo, uma rosa na floricultura, porque eu vi lá na página da Amanda Panquilândia uma geleia de rosas linda e eu queria fazer. Bom, a flor da floricultura, ela não foi produzida para fins alimentícios. A flor da floricultura, pelo contrário, ela foi feita para durar mais. Ela foi feita para enfeitar. Então, quanto mais tempo essa planta durar na minha casa, durar na decoração da minha festa, né, é melhor. Então, ela recebeu um tratamento químico que nada tem a ver com um tratamento para alimentação. Então, essa planta, ela não é uma planta para comer, ela é uma planta decorativa, embora seja uma planta, embora seja linda, seja natural, mas ela não foi produzida com o objetivo de alimentação. Então, essa planta especificamente não pode ser consumida, tá? Não deve ser consumida. Isso para evitar, mas eu já comi uma pétala de uma rosa um dia que eu vi lá na minha casa. Não aconteceu nada. Sim, é um fato pontual. A gente, né, existem variáveis nesse sentido. Mas por uma questão de cautela, por uma questão de responsabilidade, né, nesse tipo de informação que a gente oferece, é importante dizer que essa planta não foi produzida para isso. Então, ela deveria não ser usada na alimentação. Tá bem? A rosinha do meu quintal. Eu posso colher e eu posso... Aquela rosinha, sabe? Aquela mariquinha que a vovó da gente tinha quando a gente era criança. Aquela é a melhor rosa para a gente consumir. Né? Uma rosa bem próxima de uma rosa mais silvestre, de uma rosa mais rústica. Então, essa daí, se você não coloca nenhum aditivo químico para a produção dela, melhor ainda. Então, essa é a que deve ser consumida com tranquilidade. Tá bem? Então, isso é só mesmo um alerta, né? Uma advertência com relação a essa coisa do nosso incentivo ao consumo das flores, tá bom? Uma outra coisa também que pode ser punk, além das plantas de uma forma geral, são as partes das plantas. Então a gente costuma também traduzir punk como partes alimentícias não convencionais. O que é isso? São partes não convencionais de alimentos convencionais, né, de plantas convencionais. Eu sempre gosto de trazer o exemplo da bananeira, não vai ser diferente hoje, principalmente porque a banana, ela é aí o nosso símbolo do festival, né, a fruta símbolo, então eu quero falar muito sobre ela, a nossa receita também vai ser sobre banana, e eu trouxe como parte alimentícia não convencional o mangará, que é o umbigo da bananeira, né, umbigo, coração, tem várias formas, vários apelidos carinhosos para essa parte aqui, né, da bananeira, que normalmente, quando as pessoas vão cortar o cacho da bananeira, pega isso daqui, corta e joga fora. Então, a gente fala, é um alimento negligenciado, porque é um alimento riquíssimo, é um alimento saborosíssimo, super versátil na cozinha. A gente pode não só usar essa parte aqui, ó, vermelha, tá vendo? Como também essas flores que ficam escondidas aqui dentro. Algumas pessoas costumam cortar esse mangará em rodelas,
né? Coloca de molho na água com limão, passa aí por umas 2 fervuras para tirar um pouquinho do amargor, e ela tem um pouquinho de cica também, então é importante retirar isso porque é desagradável ao paladar. E depois ela é refogada normalmente, pode rechear inúmeros pratos, desde empadões até pastéis, passando por tortas, enfim. Então é um alimento muito versátil. A bananeira também oferece como uma parte não convencional o palmito. Dentro do pseudocaule da bananeira, existe um palmito mesmo, daquele bem branquinho, bem tenro, bem saboroso, que a gente prepara, conserva da mesma forma que os outros palmitos. Então, colocou lá uma conserva daquele palmito, depois de uns dias vocês terão um palmito de excelente qualidade, né? E a gente, de vez em quando, precisa cortar o caule da bananeira para rebrota, né? Então, quer dizer, é um alimento que está ali e às vezes a gente nem sabe que pode consumir. Uma outra coisa da bananeira, a gente entra num outro viés do termo punk, que é o preparo alimentício não convencional. Então tá, eu tô super acostumada a comer banana, eu conheço banana como banana a vida inteira. Mas e a banana verde? Onde que ela entra nisso, né? Então é o preparo alimentício não convencional. Eu pego aquela banana num momento em que normalmente a gente não consumiria, e dela eu consigo fazer a biomassa da banana verde, eu consigo fazer também a farinha da banana verde, o mingau da banana verde e a banana chips, né? A banana chips, a melhor que tem, é a que a gente faz com a banana verde e com casca e tudo, tá? Então, assim, são formas também de utilização dessa fruta quando ela ainda não está madura. Então, às vezes eu tenho uma colheita aqui no sítio, aqui na Punklândia, de uma quantidade enorme de bananas, obviamente que a gente tem uma parte que vai para uma determinada demanda, a gente fica com uma parte para consumo próprio, mas mesmo assim, às vezes é muito. Então, como é que a gente faz? Né? Aí, quando começa a madurar tudo, a gente guarda a casca, congela a casca para fazer bolo, para fazer a caponata que nós vamos fazer hoje. E a banana verde, vamos cozinhar um pouco, vamos fazer biomassa, vamos congelar. Né? Então, tem todo um preparo para não perder, né? Para evitar o desperdício na cozinha. Então, a gente percebe que os alimentos, eles podem ser, sim, consumidos na sua integralidade. A gente não precisa descascar as coisas e descartar muita coisa, criar um volume enorme de resíduos, que às vezes a gente nem tem um local de descarte, né, adequado. Então, como é que a gente faz para reduzir isso? Consumir. E consumir bem, consumir com segurança. Assim como a gente pode consumir a folha da batata doce. Eu trouxe aqui também como uma parte alimentícia não convencional. Eu não sei se vai dar para ver. Deixa eu pegar aqui. Ó. Esse daqui é o caroço da jaca. O caroço da jaca, depois de cozido, né, fica como uma castanha. Você pode comer como um petisco. Ou ele pode servir também como um ingrediente para um pãozinho. O famoso pão de beijo ou pão de quê, né, que é feito com batata doce ou feito com inhame, pode ser feito com um purê do caroço da jaca. Então, tem aqui também mais um ingrediente versátil, né? A gente está agora nessa coisa de aproveitar a jaca verde também para fazer a carne vegana, né? Mas a gente também tem um outro ingrediente da jaca que às vezes a gente desperdiça. Então, comeu a jaca madura, ela estava ali rica de sementes, guarda esse caroço aqui, cozinha, porque vocês vão ter uma iguaria na cozinha de vocês, tá? Bom, agora um alerta também, né, importante, que eu sempre gosto de dar. As pessoas me perguntam assim, mas como que eu sei, né, qual planta identificar? Qual planta eu posso consumir, né? O que é punk, o que não é, o que é tóxico? Bom, eu tenho algumas dicas para dar para vocês. A primeira é investir na literatura. A gente já tem literatura hoje consagrada sobre o assunto. Então, nós temos guias de identificação de punks, um guia enorme do professor Valdeli Knupp, esse que eu citei no início. A gente tem também muitos livros que falam sobre plantas medicinais. Muitas plantas medicinais, elas podem ser consumidas como
comida, como alimento. Então, livros de plantas medicinais também dizem muito para a gente do que a gente pode consumir ou não, porque ali geralmente vem uma receita de chá, vem uma receita de suco, ou você consumir aquele determinado ingrediente in natura. Então, já está te dizendo ali, já está te dando uma dica de que aquilo dali não vai te oferecer nenhum dano à saúde, que é algo que comumente comunidades tradicionais já consumiam. Então, tá aí uma dica importante sobre isso. Outra dica importante: se inteirar de quem são os especialistas que tratam do assunto, quem são as pessoas que se dedicam diariamente a estudar sobre isso, a descobrir espécies novas, a cultivar essas espécies em casa, né, para ver como é o desenvolvimento dela e poder passar essa informação para frente. Então, isso também é muito importante, né, a gente saber quem são essas pessoas, poder olhar, né, a credibilidade dessas pessoas, principalmente hoje na internet, tem muita gente falando sobre isso. Então, olhar, ver sempre se as pessoas estão linkadas, não ficar presa só a um tipo de especialista, sabe? Amplia a gama de pesquisa de vocês. Se for conversar com uma pessoa, igual as pessoas às vezes me enviam fotos de plantas que encontraram no quintal, né, para identificação, entender que a planta ela não é só uma parte dela. Imagina eu receber a foto dessa folhinha aqui, ó, de uma pessoa me perguntando se é comestível ou não, né? Como que eu vou saber de que planta é essa folhinha? Então, a planta ela é um complexo, ela é um todo, ela tem folha, ela tem um porte, né? Ela tem flor, ela talvez dê um fruto, uma semente característica, uma vagem. Então, é muito importante a gente aprender que planta é o todo, não uma parte dela. Eu posso ficar muito focada, muito encantada com a flor daquela planta, mas a flor pode ser muito semelhante a uma outra, talvez até da mesma família, mas que não pode ser consumida enquanto aquela pode, e isso pode causar confusão. Então, quando eu for olhar na internet, esses aplicativos de identificação, né, de plantas, é muito importante eu olhar, né, fazer a pesquisa dessa planta olhando cada parte dela. E talvez cada parte dela tenha uma utilização. A famosa costela de Adão, a Monstera deliciosa, né? Ela é uma planta ornamental, ela é uma planta de folha extremamente tóxica, ela dá um fruto que verde é extremamente tóxico, mas que maduro é uma iguaria. Porém, o consumo dela tem que ser quando ela esteja no máximo da sua maturação, né? Porque ela também tem uma concentração de oxalato, então pode causar um pouco de ardor na garganta, um desconforto. Algumas pessoas que são mais sensíveis a isso já relataram que sentiram pinicar muito e que, embora o sabor tenha sido maravilhoso, a experiência não tenha sido tanta. Aí a gente vai olhar depois, né? Manda a foto da fruta que comeu, porque ficou preocupado. E aí a gente percebe que a fruta não estava extremamente amarelinha, ela não estava com a sua casca, né, totalmente solta, porque quando ela está muito madura, a casca se solta sozinha. Então é importante você ver uma planta que ela, quase que na sua totalidade, ela é uma planta tóxica, mas quando está madura, ela está completamente boa para alimentação. Então a gente tem que olhar também a planta dessa forma, dessa maneira mais geral. E por último, mas não menos importante, na dúvida sobre qualquer planta, se ela é comestível ou não, não coma, né? Não coma. Use seus sentidos para identificação, como eu fiz com o peixinho, olha, o tato, sem cheiro característico, quais as características visuais dessa planta, só nunca prove, né? Se não tem certeza, não deve provar. Então, eu acho que... Será que eu já falei tudo? Ah, uma coisa que eu queria falar também sobre a questão do aproveitamento integral dos alimentos, né? A questão do uso, da utilização das cascas. Só para não deixar passar, né, sem um exemplo, eu trouxe aqui uma geleia que eu fiz essa semana. Olha só que lindinha. Essa geleia aqui foi feita com a casca da pitaia. Eu comprei uma pitaia, a pitaia era branca, eu comia pitaia normalmente porque eu gosto muito. Porém, a pitaia branca não oferece para a gente, obviamente, essa cor que as pessoas desejam tanto, né, na pitaia rosa. Mas a casca da pitaia branca é rosa e ela pode ser aproveitada. Então, com a casca da pitaia mais uma maçã e um pouco de açúcar, olha que coisa linda que você consegue fazer
né, para o cafezinho da tarde aí na sua casa. Então, basicamente é isso. Eu não sei como é que eu tô de tempo. Ah, tem um tempinho aqui. Oi, Bárbara. Eu acho que, Oi, a Amanda. princípio, eu dei o recado. Eu não sei se tem alguma pergunta. A gente tem duas Tem. perguntas para você. Primeiro, a Ótimo. Renata, ela falou que é muito lindo saber da identificação, e ela perguntou para quem quer conhecer mais sobre as punks, se tem alguma região do Brasil que seja melhor para desbravar, para conhecer mais as punks. Olha, o nosso país é um país abençoado, né? Nós temos muitas regiões e cada uma oferece para a gente uma gama de punks diferentes, né? Punks regionais, punks locais. Então, vai depender também do interesse da pessoa. Então, assim, eu tenho vontade de desbravar o país inteiro, né? Eu estou aqui mais focada na minha região, que é a região sudeste. A gente tem aqui Mata Atlântica, né, em grande maioria. Então, essa é a minha área de estudos nesse momento, mas eu pretendo, obviamente, ampliar isso. Eu tenho muita vontade para o norte do país, porque eu tenho certeza, né, da diversidade que aquele local tem, mas ao mesmo tempo eu quero muito ir para o Cerrado, porque aí é um outro contexto, são outras espécies, é um outro tipo de alimentação. Então, falar de Brasil é falar de alimentação biodiversa. Então, eu desejo que se isso for o desejo dela, né, que ela desbrave o nosso país como um todo. Para finalizar, tem a pergunta do Sandro, e daí depois dessa pergunta, se você quiser também completar com mais alguma coisa para a gente Uhum. finalizar. O Sandro perguntou por que das punks não serem comercializadas em mercados e assim como as outras verduras. Uhum. Bom, vamos lá. Primeiro, né, para que algo seja comercializado, é importante ter uma cultura alimentar. É importante que aquilo faça parte do nosso dia a dia, ou seja, é preciso se criar uma demanda. Por isso que a gente fica, né, nesse esforço de divulgar sempre essas plantas da melhor forma que a gente pode, né? Mostrando que elas são nutritivas, mostrando que elas são versáteis na cozinha, que elas são fáceis de cultivar, que elas são fáceis de cozinhar também com elas, não existe nenhum tipo de dificuldade com isso. Então, essa é uma das dificuldades que ainda existem. Hoje está menos, muito mais pessoas estão se interessando a cada dia por punks. Então, é importante também a gente, de certa forma, confiar no processo, né, nesse processo de construção de uma nova forma de se alimentar, para criar uma demanda e aí sim criar um mercado, né? Eu acredito nisso. Agora, tem uma outra questão também. Muitas punks, né, são muito rústicas, são plantas bem selvagens, como se diz na tradução, né, para outras línguas, para o termo punk. Então, elas têm um tempo também, muitas delas, não todas, né? Mas algumas delas têm tempo de prateleira bem reduzido. Então, por exemplo, eu tenho frutos aqui no sítio que eu colho pela manhã e à tarde ele já não está tão bonito quanto ele estava no pé. O cambucá é um exemplo, né? Eu colho o cambucá hoje, amanhã ele já está bem oxidado. Eu não sei se isso é uma característica ainda aqui da região, né? Se todo lugar é assim, eu ainda não tenho essa informação, mas isso eu estou dizendo da minha experiência. Uma outra planta que tem aqui também é a cabeludinha, que é da mesma família até, né? É uma frutinha amarelinha, bem peludinha, que passa pelo mesmo processo. Eu colho pela manhã, ela acaba ficando com aquela cicatriz da colheita, né? E depois ela vai ficando como se estivesse enferrujadinha ao longo do dia. Então, talvez isso na prateleira do supermercado não tenha um visual tão atrativo, tão atraente para quem não conhece. Porque para quem conhece, assim, eu acredito muito nisso. Eu, quando estou muito atrás de uma punk, né, que eu ainda não conheço, que eu estou precisando muito, onde eu encontro, se ela tá feia, se ela tá bonita, não me importa. Eu quero experimentar, se for uma planta, eu quero tentar fazer os testes possíveis aqui na Punklândia de cultivo, se é possível cultivar em qualquer espaço, se é possível cultivar em vaso. Então, eu compro, eu levo para casa. Eu não tenho muito isso, porque isso já faz parte do meu dia a dia.
essa já é a minha alimentação convencional. Então, dessa forma, né, eu não tenho esse tipo de preconceito com o alimento. Eu já trato esse alimento de uma forma muito mais natural, mais tranquila, né? Então tem essa questão também. Algumas são muito sensíveis, alguns os matinhos mais, aquelas ervas mais rasteirinhas, né? Quando eu colho, elas murcham com mais facilidade. Normalmente, quando eu vou consumir na alimentação, eu vou comer no almoço, por exemplo, eu colho bem próximo ao horário do almoço, né? Para que eu possa comer aquela erva bem íntegra, bem ainda com as suas características visuais preservadas. E isso não seria possível no supermercado. Por isso que hoje a gente investe também um pouco na questão, né, da comercialização das mudas. Então a gente ensina as pessoas como cultivar, né? Esse, por exemplo, é o meu propósito, né? Eu planto, eu tiro da natureza, planto em espaços mais confinados para ver o comportamento dessa planta, para poder ensinar para as pessoas como cultivar, e aí sim a gente tem um mercado de mudas para que as pessoas possam futuramente plantar o seu próprio alimento, tá bom? E aí, se é possível, sim, provar aquele ingrediente dos sonhos, tá bom? Acho que eu respondi, né, Bárbara? Respondeu sim, Amanda. Muito obrigada pela sua participação e por compartilhar tanta informação com a gente. Eu que agradeço.